Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o Brasil Consciência desta semana, em que vamos mostrar para vocês o Laboratório de Combustão e Propulsão do INPE, onde está o banco de teste de simulação de altitude, um único do gênero na América do Sul, capaz de fazer testes com propulsores de satélite. O Brasil Consciência já esteve no Laboratório de Combustão e Propulsão em 2019 e mostrou as pesquisas que estavam em andamento naquele momento. Nesse caso do monopropelente, nós temos um exemplo, nós usamos peróxido de hidrogênio, vulgarmente chamado de água oxigenada. Nós concentramos o peróxido de hidrogênio até 90%, e depois, o que a gente faz nada mais do que colocar o peróxido na câmara de combustão. Logo em contato com o catalisador, ele se decompõe formando gás. E o gás, como vocês viram, eles vieram em cima de mim, nada mais do que vapor d'água e oxigênio. Então, isso daqui é um propelente limpo. Então, tanto é desenvolvido aqui o catalisador, como também nós concentramos o peróxido de hidrogênio 90% no equipamento que está lá no fundo da sala. Tá? Nós somos o único laboratório no Brasil que concentra peróxido de hidrogênio para fins aeroespaciais. Motores maiores são mais ou menos desse tipo, motores bipropelente. Nesse caso, entra pelo injetor um combustível e do outro lado um oxidante. O oxidante que a gente usa é o mesmo que nós usamos no monopropelente, é o peróxido de hidrogênio concentrado. Esse é o motor fechado ele funcionaria alguma coisa assim. Tá? E o combustível nós também desenvolvemos no nosso laboratório. Nós desenvolvemos um combustível à base de etanol e etanolamina, e mais um catalisador nele. E eles são hipergólicos. O que é hipergólicos? Dá licença. Hipergólico é isso aqui, gente. Ou seja, o combustível em contato com o oxidante, ele entra em combustão normalmente sem a necessidade de faísca. Além do trabalho no laboratório, nós também mostramos que havia obras no local. Uma ampliação com a construção de 2 novos prédios. Meu nome é Isaías de Oliveira, eu sou tecnologista aqui do Laboratório de Combustão e Propulsão. E a obra que nós estamos vendo aqui é uma obra de construção de um laboratório para análise de propelente e inspeção de motores. Essa obra ela faz parte de um projeto, que é o projeto PropSat, que foi submetido pelo Laboratório de Combustão e Propulsão, junto à FINEP, para adquirir esses recursos. Qual que é o valor total do investimento em toda essa modernização que vocês estão fazendo? Bom, o valor total desse projeto de atualização das nossas instalações é de 14 milhões de reais. Foi aprovado em 2014, em maio de 2014. O dinheiro tem sido liberado aos poucos, à medida que a FINEP dispõe dos recursos. Então, nós já estamos finalizando algumas das obras, que é, por exemplo, o Laboratório de Inspeção de Propulsores e Análise de Propelentes. Estamos iniciando a obra do Laboratório de Propulsão Elétrica. A construção deste último prédio, porém, acabou interrompida antes de sua conclusão e está paralisada desde então. Nós também vamos mostrar para vocês como está o desenvolvimento do novo propulsor de plasma pulsado, um desenvolvimento exclusivo no Brasil que pode ser revolucionário para as pesquisas e para a engenharia espacial. Tudo isso e muito mais no programa Brasil Consciência de hoje, que é uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. Nossa viagem ao Laboratório de Combustão e Propulsão começa às margens da Dutra, onde está o INPE de Cachoeira Paulista. O laboratório é um dos mais distantes da portaria, sendo necessário percorrer quase 5 quilômetros para chegar até o local.
O acúmulo de mato no caminho e ao redor do prédio é evidente. Segundo informações obtidas pela nossa reportagem, desde a pandemia, o trabalho de remoção de mato no INPE de Cachoeira Paulista tem sido feito de forma escalonada, começando pela portaria e seguindo até as demais áreas. Nós não temos informação de quanto tempo está durando o ciclo de limpeza, mas o laboratório de combustão e propulsão seria um dos últimos a ser atendido. Além do mato, o laboratório apresentou uma outra característica nessa nova visita. Depois de aposentadorias e saídas, o número de servidores no local é bastante reduzido. E devido ao período de férias, apenas um servidor estava disponível para nos atender. Este era um dos prédios em construção. O local agora está pronto e pode ser operado por pesquisadores, tecnologistas ou bolsistas que cursam pós-graduação no INPE. Nesse laboratório é realizada a análise dos propelentes. O propelente nada mais é do que o combustível que vai alimentar o propulsor do satélite. Então, antes de cada ensaio, os propelentes são analisados, verificados se eles estão dentro da qualidade esperada do propelente para que sejam realizados os ensaios nos propulsores. Antes de vocês terem esse laboratório aqui, como é que era esse teste? Como é que vocês manuseavam? Parece que vocês tinham que, inclusive, se deslocar com o propelente dentro do próprio carro? O laboratório era, como o campus do INPE é grande, o laboratório era um pouco distante daqui. Então, as amostras eram retiradas aqui e eram levadas para o laboratório, que não é por perto daqui, então tinha que ser de carro, para serem realizadas nesse laboratório. Então, diante desse problema, esse laboratório foi construído anexo ao banco de testes. Então, dessa forma, não tem mais essa necessidade de deslocar com o carro. Então, é retirado do banco de teste, e como é anexo ao prédio, não tem mais essa necessidade. E como é que está a demanda nesse momento? Vocês estão tendo muito trabalho, fazendo bastante análise de propelente? Tem propulsor em desenvolvimento agora? Sim, agora nós temos uma demanda da empresa Fibra Forte para testar os propulsores de 1 Newton. Essa demanda já faz algum tempo que já está agendada, mas como nós tivemos que fazer uma reforma do banco de testes, inclusive uma recuperação dos equipamentos após a pandemia, porque ficou muito tempo parado, então agora a gente já finalizou a manutenção dos equipamentos, agora a gente está finalizando uma reforma, uma atualização do sistema de ensaios para que possamos receber esses propulsores que sejam testados. Esse laboratório aqui, o prédio ele tem 2 laboratórios. Sim. Desse lado aqui vocês fazem testes em propelente. Do lado de lá vocês fazem o quê? Então, o outro laboratório é realizada a inspeção do propulsor que é recebido para teste. Então é verificado se as válvulas estão funcionando, é verificado mecanicamente o propulsor, ver se ele está apto para ser montado na bancada de teste. Então esse aqui é o laboratório de análise dos propelentes e o outro laboratório de inspeção dos propulsores. Bom, estamos aqui nesse outro lado aqui, que é no caso onde vocês fazem a análise, né, dos propulsores que estão chegando e antes deles serem colocados lá no vácuo. Aí muita gente em casa tem a curiosidade de saber o que é um propulsor, e pelo visto você está com um aí na sua mão, aqui nós né? temos exemplo de um propulsor de 200 Newton, ele é bipropelente, em cada entrada dessa entra um tipo de propelente. Então nós temos as válvulas que liberam o acionamento do propulsor. Então aqui nós recebemos do cliente o propulsor para ser testado, fazemos a inspeção visual, os testes das válvulas, então verificamos se o propulsor está sob condições de ser testado. Bacana. E 200 Newton, imagino que é um propulsor muito potente, né? Esse propulsor, no caso, ele não está aí para ser usado, ele não tem nenhum projeto envolvido, ele é digamos, um demonstrador aí, né? Exato. Aqui temos um menor de 5 Newton. Então, ele comparativamente ele é bem menor. Esse é de quantos Newton? 1 Newton. Então, só que esse daqui não é um propulsor para voo. Como no INPE é desenvolvido também, feito o desenvolvimento dos catalisadores, esse aqui é um modelo exclusivo para testar os catalisadores. O catalisador que é o responsável pela
decomposição da hidrazina, que é o propelente. A hora que o propelente passa por ele, pelo propulsor, ele entra em decomposição e produz um empuxo no propulsor. Este especialista foi aluno da pós-graduação do INPE e hoje atua no local como colaborador, sendo funcionário da empresa Fibra Forte, que está usando o laboratório para desenvolver novos motores para satélite, numa parceria entre a empresa privada e o setor público. É ele quem nos dá detalhes sobre os equipamentos disponíveis no local. E o que são esses equipamentos aqui, essas saídas de ar aqui, por exemplo? Saídas de gás, né, para eventual equipamento que você queira usar. Então a gente tem nitrogênio, tem ar comprimido, né? Se quiser limpar alguma coisa, você usa a mangueirinha aqui. Isso aqui está tudo ligado. Testar A saída um tanquinho, por exemplo, ali tem um tanquinho ali que a gente usava aqui, ó. A gente usava esse tanquinho aqui para fazer a limpeza, né, de linha, de propulsor, entendeu? Então a gente pressuriza aqui de um lado, pode usar aquelas tomadas lá de gases e serve para isso aqui, bombas de vácuo. Aqui, isso aqui é um microscópio que ele estava lá no LCP e a gente usa ele de vez em quando. Ele tem uma parte aqui que é muito antiga, então está um pouco desativada, tá? Mas a gente usa ele para verificar, por exemplo, se tem alguma poluição dentro da linha de propelente. A gente circula nitrogênio ultrapuro dentro da linha e com uma membrana de Milipol, que eu não sei se vocês conhecem o que é, mas é um filtro que tem uma porosidade muito pequena e qualquer partícula que estiver dentro dessa linha, que não pode ir para dentro do propulsor, para não entupir os injetores, né, a gente recolhe nessa membrana e analisa aqui. Se tiver 5 partículas por milímetro quadrado, digamos assim, 5 milímetros quadrados, a gente rejeita e limpa de novo a tubulação, entendeu? Então, até tem menos. E dependendo também do tamanho da partícula. Claro, claro. Nosso passeio continua com a visita ao BTSA, que está praticamente igual ao que vimos há 6 anos, exceto pela falta de servidores e de atividades. Evandro, aqui dentro desse laboratório, desse galpão, está um dos motivos de orgulho para muita gente, que são essas câmaras de vácuo, capazes de simular o espaço aqui para fazer o teste com os propelentes, com os motores, com os propulsores de satélite. Esse grandão que nós estamos vendo aqui atrás de você, ele está operacional, está funcionando e está pronto para receber algum teste? Então, esse daqui não está operacional porque a gente ele é o nosso maior sistema, esse sistema bipropelente. Como ele é uma câmara muito grande, a gente precisa de caldeira e de chiller para operar. A nossa caldeira precisa de manutenção. Então, esse sistema não está pronto para ser operado. Além desse sistema, nós temos a outra câmara menor, que é onde serão executados os testes do propulsor de 1 Newton, que ela passou por uma modernização e está em fase de finalização. Então, esse cara aqui, que é para propulsores de até 200 newton, ele ainda carece de uma manutenção para voltar a operar. Sim, que está no prazo que a gente vai entrar no cronograma para os 2 próximos ensaios que a gente está programando para 2026 e 2027. Então, durante esse ano, a gente vai trabalhar, além do ensaio do propulsor de 1 Newton, na manutenção desse sistema para poder receber os testes em 2026 e 2027. Qual que foi a última vez que ele foi usado, você sabe, não? Sim, o ensaio de um propulsor real eu não estava aqui, eu não fazia parte do quadro ainda, mas quando foi feita a modernização desse sistema, foi feito o comissionamento, foi feita uma simulação de um ensaio, mas um propulsor real faz mais de 10 anos que não é testado aqui um dia. Então foi 2015 a última vez a simulação? Não, 2017. 2017 foi feito o comissionamento do sistema. Tá legal. E aí o que vocês estão preparando mesmo para colocar em funcionamento é aquele cara ali, vamos chegar nele então.
Exatamente. Então, nessa bancada que vai ser montado o propulsor de 1 Newton, então a gente tem uma câmara menor aqui, onde a gente consegue testar propulsores até 20 Newton monopropelente. Então, essa é a câmara que sofreu o processo de modernização, está na finalização. Isso tudo que está aqui dentro, ele faz parte do teste ou a gente ainda está apenas fazendo uma montagem? Não, vai a montagem, depois os fios são todos acomodados, o propulsor é montado. A balança em si, que fica nesse cavalete, ela está no cliente, que ela está sofrendo alguns ajustes. Então ela vai ser montada novamente aqui, vai ser instalado o propulsor e vamos realizar os ensaios. Então durante o ensaio é realizada toda a acomodação dos fios, alguns são conectados, outros não. Esses fios levam sinais de todo o propulsor para o sistema de aquisição de dados. Do lado de fora do BTSA é possível ver o esqueleto do prédio onde deveria ter sido construído um novo laboratório de propulsão elétrica, o primeiro do gênero na América do Sul. Pelas informações que recebemos, a construção foi subdimensionada pela empresa que havia vencido a licitação e, por isso, a obra teve de ser paralisada e o projeto refeito. O INPE agora está trabalhando para tentar prorrogar o prazo para a conclusão do projeto, conforme veremos a seguir no próximo bloco. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta para falar agora do Laboratório de Propulsão Elétrica, um dos laboratórios que nós estivemos em 2019 quando visitamos a área de combustão e propulsão. Naquela oportunidade, o Rodrigo Intini, que é o coordenador do laboratório, nos mostrou o primeiro propulsor de plasma pulsado do Instituto, desenvolvido por ele durante um doutorado na Universidade de Southampton, na Inglaterra. O propulsor havia sido alvo de uma patente e a balança de empuxo que foi desenvolvida para fazer os primeiros testes com ele havia sido recém-construída. Todo o laboratório estava aguardando a construção do novo prédio para ser transferido a instalações melhores, mas, conforme vimos no bloco anterior, a construção foi paralisada e a obra não tem data para acabar. Instalada provisoriamente nesta sala, enquanto aguarda a conclusão das obras de construção do novo prédio, a pesquisa em propulsão elétrica avança à fronteira do conhecimento com o desenvolvimento de um propulsor brasileiro com patente reconhecida. Nós estamos desenvolvendo um propulsor de plasma pulsado, que é um sistema propulsivo que utiliza Teflon e pode operar em potências mais baixas, de maneira que se consiga utilizar nos nossos satélites brasileiros. E nós aqui temos uma inovação no sentido de que o nosso propulsor de plasma pulsado é o único no mundo, e até foi objeto de uma patente, e ele utiliza 2 estágios, e com isso a gente consegue aumentar a velocidade com que esse propelente, com que essa matéria é ejetada, em 4 vezes. Para conhecer o propulsor com patente brasileira, fomos a outra sala, onde foi improvisado o primeiro laboratório desta linha de pesquisa. Aqui dentro tem um propulsor, que foi o primeiro propulsor que nós testamos, que era oriundo dessa patente, da patente do propulsor de plasma pulsado, de 2 descargas. Nós vamos agora abri-la,
abrir e tirar o propulsor só para você. Já veio muita gente aqui, a gente nunca fez isso. Mas essa câmera não tem uma porta. Então, ela foi uma doação lá da Universidade de Southampton, então nós não podemos escolher muito, né? Na época nós não tínhamos aquela câmera lá de baixo. Essa parte aqui da frente é o propulsor em si, né? O resto é a fonte que alimenta. E esses sistemas aqui são sistemas que medem a corrente. Então aqui tem o segundo estágio dele, são esses 2 eletrodos, e o primeiro estágio é dentro daquele orifício, certo? Isso aqui tudo, obviamente, que depois de desenvolvido, vai numa caixinha de alumínio fechada, né? O mestrado do Chico foi fazer essa montagem, fazer toda a fonte e fazer o teste de operação dele. Nós tivemos também que fazer todo um trabalho matemático para podermos viabilizar a captura. Você conseguiu o empuxo através de fórmulas matemáticas. A criação da patente e o desenvolvimento do propulsor não encerram a pesquisa, que agora irá buscar novos estudos para comprovar a sua eficácia. Quer dizer, não basta apenas ter o propulsor de plasma inovador, nós precisamos também medi-lo e verificar qual é realmente a eficiência do funcionamento dele. Para isso nós tivemos que construir um outro instrumento que não existia à venda, que é a balança de empuxo para propulsores de plasma pulsado. E a nossa balança de empuxo também é inovadora, porque ela conta com um sistema de calibração que foi desenvolvido aqui, que também não tinha em nenhuma outra balança que foi testada propulsores elétricos, não tinha sistema de calibração rastreável, inclusive, e nós temos também um freio magnético para poder estabilizar a balança depois de cada medição, que são 2 coisas inovadoras que só a nossa balança de empuxo tem, pelo menos que nós tenhamos notícia. Bom, nós estamos em contato aqui com o Dr. Rodrigo Intini, que é o responsável por essa pesquisa, e vai contar para a gente um pouco mais do que aconteceu depois com a pesquisa desse propulsor e qual é o estágio atual em que eles estão hoje. Boa noite, doutor Rodrigo. O Dr. Rodrigo está nos atendendo num esforço aqui nas férias, né, doutor? Muito obrigado pela atenção com a gente. E a gente começa perguntando para o senhor sobre esse propulsor. Qual que é o estágio dele hoje? Como é que está o projeto? Havia uma patente, inclusive, registrada. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo interesse de vocês, o nosso propulsor de plasma, né? A gente tem muito orgulho do trabalho que a gente faz e fica muito feliz quando a gente pode mostrar esse trabalho para vocês, né? Enfim. Depois de 2019, né, que foi quando você estivesse no nosso laboratório, aquele aluno que nós vimos, que é o Chico Marim, ele concluiu o mestrado dele, né, com êxito, né, fez um trabalho excelente, né. Naquela época nós tínhamos uma câmara de vácuo bem pequenininha e estávamos montando a maior, que também apareceu naquele episódio, né. E o Chico, então, se formou, fez uma estimativa da medição da força daquele motor, e aí eu tive um outro aluno, aí nós queríamos medir, não estimar mais a força do motor, mas queríamos medir a força do motor efetivamente. Então nós construímos, com a ajuda de um outro aluno de mestrado, uma balança de empuxo para fazer a medição da força, não só deste propulsor, mas de qualquer outro que a gente viesse a fazer, né? E um outro aluno, esse aluno terminou de fazer o projeto inicial. Depois eu consegui um outro aluno de mestrado que pegou essa balança de empuxo, conseguimos colocar ela, esse primeiro aluno chama-se Marcelo, né? Marcelo Renato Anselmo, fez um excelente trabalho também. O aluno que vocês viram é o Chico Marim, né? Também excelente aluno. Eu tenho muita sorte com meus alunos. E o Marcelo, então, reconstruiu aquele motor nas configurações que o Chico usou no mestrado dele e fez uma bateria de testes para medir a força e o desempenho daquele motor, né? Então esse foi o doutorado do Marcelo Renato Anselmo, dentro do nosso grupo, né? Enquanto isso, o nosso aluno Diogo Leão Oliveira Soares, que estava terminando o mestrado dele, começou o seu doutorado, enquanto o Marcelo estava concluindo essa parte de testes. E o Marcelo, brilhantemente, terminou de fazer todas as medições do propulsor, fez uma caracterização e defendeu o seu doutorado, né? E eu consegui um projeto com o CNPq para a gente continuar a pesquisa, né? Porque na época, infelizmente, a gente não tinha contratações, né? Só tem eu nessa equipe de funcionário, esses são os meus alunos, né? Então, o Diogo
terminou o mestrado dele, que era aquele trabalho da colocação da balança na câmara, e começou a trabalhar num outro propulsor, que foi justamente um avanço em relação àquele anterior de dupla descarga, que é o TS-PPT que vocês viram. Então, agora, além daquele que vocês viram, que nós levamos até o final, até a última etapa dele, de desenvolvimento de caracterização, e aí o Diogo passou a trabalhar nesse novo propulsor, né? Tivemos essa ideia de fazer um propulsor que possa aproveitar melhor o propelente, e no sentido de que nós possamos aplicá-lo em diversos tipos de missão. Mas o estado atual, só para fechar essa primeira etapa, né, para não ficar muito longo, é que nós terminamos aquele propulsor que vocês viram, com o doutorado do Marcelo, temos uma longa lista de documentos que foram produzidos, entramos em contato com algumas empresas, que a gente pode conversar sobre isso, né, sobre o que pode acontecer depois, né, e, enfim, e agora estamos trabalhando nesse novo motor que foi divulgado recentemente, talvez você possa até colocar o link na descrição, a divulgação que foi feita no ano passado da evolução desses testes, desse novo propulsor que se chama VSI-PPT. Exatamente. A gente está aqui com a página, né, a divulgação do próprio Ministério de Ciência e Tecnologia sobre o sucesso na realização do teste com o propulsor. Qual é a diferença básica, doutor, desse novo propulsor para aquele que a gente viu? É a capacidade de força, ele é mais forte ou ele tem outros elementos, o VSI PPT, se eu falei corretamente. Isso, VSI-PPT é Variable Specific Impulse Post Plasma Thruster. O VSI-PPT ele tem um diferencial importante em relação ao TS-PPT, né? Enquanto o TS-PPT trabalha com uma potência baixa de alguns watts, por exemplo, 20 watts, 10 watts, né? Ele tem a capacidade de variar um impulso específico dentro de uma faixa pequena, relativamente pequena, com um consumo de potência relativamente baixo, não um consumo energético, assim, em função do tempo, né? Então, 10 watts, aproximadamente, e produz um empuxo aproximadamente de 120 micronewton, né, a 1 Hz. Este daqui, por outro lado, ele veio de uma demanda interessante que a gente observa na área de propulsão elétrica espacial, de que o propulsor elétrico ele não consegue ser empregado quando se espera um grande empuxo. Esse grande, obviamente, é em relação à propulsão de satélites e sondas, né? Não é em relação a lançadores de satélites. Então, na faixa de 1 newton, 5 newton, para um propulsor de satélites, é um valor relativamente elevado para controle de altitude, né? Para esse tipo de aplicação. E a propulsão elétrica não conseguiria ser aplicada diretamente a isso em satélites pequenos, né? Pequeno, sei lá, de 1 tonelada não é tão pequeno, mas mesmo assim não conseguiria, porque a energia elétrica necessária seria enorme, né? Porque o propulsor elétrico ele usa sistemas de aceleração que aceleram o propelente, que é aquilo que é ejetado, né, em velocidades muito mais altas que propulsores químicos. Só que a energia necessária para acelerar esses propelentes, ela varia com o quadrado dessa velocidade que a gente ejeta. Então, se você dobrar a velocidade, você precisa de 4 vezes mais energia elétrica. Então, isso é um grande problema, né? Porque os propulsores elétricos já têm altíssima velocidade. Então, para alcançar o empuxo alto, ele precisaria de uma quantidade de energia muito grande, né? De potência, né? A gente pode falar em potência, é mais fácil de entender. Então, o que acontece? Como que nós inventamos esse propulsor, tanto este quanto o anterior. Não é uma reprodução de algum lugar do mundo, né? Foi a concepção do início ao fim aqui do nosso grupo, né? Então, esse propulsor funciona da seguinte maneira. Em momentos da missão, e a missão a gente pode grosseiramente dividir em 2 etapas simples de lançamento de satélite. Uma é quando você é liberado do foguete lançador e faz a injeção orbital, né? O satélite fica normalmente em uma órbita mais baixa, nesse caso, que eu estou exemplificando, e ele vai indo com os seus próprios meios propulsivos até alcançar uma altitude, né, uma órbita, que seja a órbita desejada. Estando lá,
ele já não precisa de um impulso tão grande, de uma força tão grande. Ele precisa de um pequeno impulso para se manter naquela região. Normalmente nós utilizávamos, ou até hoje, né, 2 tipos de propulsor. Um químico para chegar nessa órbita e um outro, que pode ser químico também, ou elétrico, mais eficiente, eventualmente, para essa aplicação, para manter a órbita ou controlar apenas a atitude desse satélite. Esse propulsor, ele tem a vantagem de poder ser usado tanto nessa etapa de injeção orbital, que exige mais potência, quanto na etapa de manutenção orbital. E como que ele funciona, né? Onde está o milagre? Não tem milagre, né? Na verdade, o que a gente faz é variar a velocidade de ejeção da matéria, do propelente, em determinados momentos da missão. Por exemplo, na injeção orbital precisa de mais força. Então, eventualmente, até porque é um percurso que vai ter uma duração muito menor na missão inteira, de anos do satélite, né? Vai durar, sei lá, um mês ou sei lá, uma semana para chegar na posição final, né? E aí a gente usa uma velocidade de ejeção menor e gasta menos energia para fazer essa injeção elétrica, né? E aí, chegando nessa posição, a gente aumenta a eficiência dele, ou seja, ejeta com uma velocidade maior esse propelente. Então, essa variação a que eu me refiro, da velocidade, né, em propulsão a gente chama de impulso específico, que é uma medida de quanto de propelente eu preciso ejetar para produzir uma determinada força, né? Quanto que o propelente eu preciso ejetar, essa medida se chama impulso específico, né? É uma medida extremamente importante em propulsão, tanto química quanto elétrica. Isso a gente consegue fazer através da aplicação, em determinados momentos, de campos elétricos, né? A gente tem uma câmara que, se você observar na primeira foto, né, enquanto eu estou falando aqui, você pode mostrar, na parte de trás, na parte direita, você observa que tem um tanque cilíndrico de aço inox, que está na parte superior, né? Esse tanque, dentro dele tem um propelente, que é o propelente que nós utilizamos para poder ser acelerado, né, e produzir um empuxo. Ele é sublimado dentro desse tanque e a válvula abre e esse propelente é ejetado, passando depois por uma câmara que é uma tubeira aerospike, que é semelhante à tubeira de foguete, mas ela se adapta a diferentes altitudes, ela tem uma série de vantagens, né? Por isso mesmo que ela é uma tubeira indicada para injeção orbital, né? Eventualmente em diferentes altitudes e pressões, né? Essa foi a nosso raciocínio. E essa tubeira tem a ela acoplada diversos capacitores que são carregados com uma certa tensão e eles descarregam justamente no plasma produzido por esse propelente, variando essa energia conforme o momento da missão, né? Ou seja, conforme a energia que eu quero aumentar ou diminuir para poder ter uma maior ou menor velocidade no propelente, né? E outro ponto, eu consigo variar a velocidade do propelente tanto na energia de descarga dos capacitores, quanto na pressão do tanque. Porque o tanque ele é pressurizado na hora que eu quero fazer um disparo. Ele não tem, o propelente não é gasoso, ele é sólido no estado natural. Eu aqueço ele na hora que eu quero fazer meu disparo, né? Ele é pulsado, né? Ele não é contínuo. Então eu pressurizo a câmara com a pressão que eu quiser no momento do meu disparo e com isso eu também controlo o meu empuxo, né? Então ele tem esses dois mecanismos aí que ele se torna um propulsor chamado de multimodo, né? Ele consegue operar em diferentes modos, como se fosse um propulsor de gás frio, só que não é frio, né? Seria um propulsor de gás, por exemplo, né? Convencional, digamos assim, entre aspas, né? Com aerospike, com sistema elétrico, propulsor eletrotérmico e um propulsor eletromagnético, quando a gente aplica esses campos. Então, a gente está, inclusive, entendendo esses mecanismos e criando modelos para poder, depois, a gente chegar nas conclusões de aplicações das melhores configurações, né? A segunda foto, a gente pode ver, essa que tem abaixo da câmara ali, né? Uma visão frontal do propulsor, onde a gente consegue ver o spike, né? Que é aquela ponta do propulsor, que é o equivalente à garganta de uma tubeira, mas ela é invertida porque é um aerospike, é uma tubeira chamada aerospike, ela é um pouco diferente. Então a gente vê ali uma descarga elétrica justamente passando no plasma que está vindo lá daquele tanque de aço inox, né? E está recebendo essa energia extra, e essa energia extra está fazendo uma aceleração eletromagnética e adicionando energia ao escoamento, né, a esse propelente.
A terceira foto, a gente vê uma vista lateral desse propulsor disparando, né? E a gente consegue ver melhor o feixe, que seria a pluma do propulsor, né? E a gente vê que realmente, a depender do nível de descarga, e esse daí é o nível mais baixo de descarga elétrica, né? Com um capacitor, a gente consegue botar, são vários arranjos, até 8, 9 capacitores, fisicamente, né? Ali naquele entorno. Com essa configuração, que é a primeira, né? É o primeiro protótipo que a gente fez para esse propulsor, né? Bom, e vocês fizeram no ano passado, vai completar um ano agora, em fevereiro, pelo menos, da data da divulgação, esse teste, né, que foi um sucesso. Onde vocês estão neste momento da pesquisa? Como é que está o andamento agora? Uhum. Bom, desde então, né, nós já testamos com várias outras configurações. Esse daí você vê, esse foi o primeiro teste, né, com um capacitor, o modo de alta velocidade é onde a gente começou a botar capacitores na outra ponta, porque a gente já tinha testado com só o sistema de aquecimento do tanque. Então a gente continuou testando com os outros capacitores para fazer essa medição. Nós desde então colocamos também um sensor de pressão naquele tanque, que o método de medição de pressão no tanque de propelente é crucial para medidas de alta velocidade. Isso a gente só descobre que o sensor que a gente tem não é o ideal, etc., ao longo do trabalho, né? Não tem como saber a priori, porque nunca ninguém fez esse motor, né? Então a gente comprou um outro sensor, colocou lá dentro, fizemos a calibração, já fizemos a medição com os outros capacitores, e no momento a gente está trabalhando justamente na medição final desse sistema com todos os capacitores, né? Para poder fazer justamente a modelagem disso. A gente deve concluir essa pesquisa, pelo menos a parte experimental, provavelmente até o final do mês que vem, de fevereiro de 2025. Né? E aí, claro, essa primeira etapa. Depois, a gente vai fazer uma análise de resultados e, claro, publicações, e eventualmente vai refazer algum teste ou outro para poder clarificar alguma coisa. Agora, quem está assistindo a gente em casa pode estar se perguntando assim, tá, esse motor está chegando nesse estágio aí, mas e aquele outro que vocês fizeram? Ele está hoje sendo usado de alguma maneira? Já temos alguma aplicação na prática para essa tecnologia? Sim, essa preocupação com a aplicação, né, para que os desenvolvimentos não fiquem no laboratório, é a minha maior preocupação. Inclusive, há um tempo atrás, eu fiz um workshop junto com na época, o professor Chamon, né, que hoje está na agência espacial como presidente da agência. Nós fizemos um workshop justamente de transferência de tecnologia da tecnologia espacial para a indústria, né? Então, essa preocupação, ela é minha antes de eu entrar no INPE, inclusive, né? Eu acho que todos os recursos que nós temos, esse círculo tem que fechar, né? A gente tem que desenvolver alguma coisa, essa coisa tem que virar emprego, tem que virar exportações, enfim, né? Então, o que eu tenho feito, além desse workshop, naquele workshop eu divulguei este propulsor que você viu, né? E algumas empresas, na época, se interessaram, né, em desenvolver isso, porque o papel do Instituto de Pesquisa, né, é desenvolver uma tecnologia para colocar o nosso país numa posição estrategicamente, digamos, de liderança, né? Então, nós desenvolvemos uma coisa que ninguém tem. Como isso vai ser aplicado? Bom, a gente precisa que uma indústria, que vai ser uma fábrica, no caso, né, uma indústria, ou seja, você vai pegar aquele equipamento, digamos assim, aquele método de desenvolvimento e vai transformar num produto, né, para poder ser aplicado em satélites brasileiros e para poder ser exportado, eventualmente, se for interesse do nosso governo, né? Então, esses outros passos exigem que tenha toda uma coordenação, não só do pesquisador, né, que sou eu, que, né, a gente pode fazer workshop, etc., mas é necessário depois que aquilo realmente se efetive, né? A gente faz contatos, etc. O que aconteceu é que a gente teve a pandemia nesse meio tempo. Durante a pandemia eu conversei com algumas pessoas interessadas, mas o objetivo do nosso projeto era desenvolver toda uma documentação que permitisse que uma empresa, uma indústria, né, conseguisse pegar aqueles dados juntamente com, eventualmente, a nossa colaboração, né, a nossa consultoria, e transformar aquilo num produto. Então, nós continuamos com
com essa vontade de que aquilo realmente venha a se tornar um produto. A gente não quer que isso fique parado digamos assim, na biblioteca. Não é o menor interesse. Então, sempre que eu vejo alguém de alguma empresa, ou eu menciono em alguma reunião, eu digo, como é que nós podemos levar isso para uma indústria, né? É fundamental. Esse propulsor ele tem aplicações para satélites brasileiros, né? Esse que já foi desenvolvido, né? E eventualmente pode ser aplicado em qualquer satélite nosso, porque é de baixa potência, né? Nós até tínhamos uma ideia de desenvolver para o Biomissat, que era um satélite do INPE, mas era uma versão simplificada dele, né? Infelizmente, a gente não conseguiu, teve algumas questões, a gente não consegui que ele pudesse ir, a gente estava com um bolsista, a bolsa, enfim, teve alguns problemas, o valor era muito baixo, o bolsista foi embora, né? A gente tinha essa ideia, eu tive bolsista de iniciação científica da USP, enfim, a gente tenta fazer isso daí, né? O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua falando do propulsor de plasma brasileiro. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente continua falando sobre o desenvolvimento dos motores de plasma pulsado pelo Laboratório de Propulsão Elétrica dentro da área de combustão e propulsão do INPE. E qual é o mercado desse produto no mundo? Assim, teria aplicações, daria para exportar isso para outros países? O Elon Musk, por exemplo, poderia usar esse propulsor nesses milhares de satélites que ele tem aí em órbita no mundo, não? Eu acho que, com certeza, existe mercado para sistemas propulsivos, né? Tanto é que é possível encontrar, se você digitar lá, né, sei lá, propulsores para satélites, né? Existem empresas pequenas que desenvolvem esses propulsores. Quando eu era aluno lá da Universidade de Southampton, nós fizemos uma startup que era justamente dessa patente, desse propulsor que eu desenvolvi, que a gente fez a patente na Inglaterra. Então, é totalmente viável economicamente, desse ponto de vista, né? Mas a gente precisa analisar, para quando a gente vai lançar um produto, né? Não só, digamos assim, o aspecto técnico, né? Tem que analisar o aspecto mercadológico também e verificar se aquele produto eventualmente pode competir com algum outro produto que tem lá fora. Eu acho que do nosso ponto de vista, esses dois propulsores, eles têm diferenciais que ninguém mais tem em outros países, né? Principalmente esse VSI-PPT, né? O TS-PPT também é interessante. Ele, digamos assim, foi um marco num desenvolvimento de propulsores cada vez mais eficientes, né? E que vão explorando essa possibilidade de trabalhar com propelente sólido. Então, ele está nessa escala, né, de desenvolvimento. Não precisa ser ele aquele propulsor que vai ser um sucesso comercial, por exemplo, né? Pode ser que seja o VSI-PPT, né? Ou pode ser um que venha depois. Mas a gente, ao longo do caminho da pesquisa, e isso é a pesquisa, né? Você vai e chega num ponto, nossa, isso aqui já está num ponto que é possível você explorar aquilo comercialmente, né? E a gente sempre tem a oportunidade, expõe isso às indústrias, às empresas. Mas com certeza existe esse potencial. Se você tiver um propulsor inovador, e não adianta só reproduzir um propulsor, sei lá, que já exista, né? A gente precisa ter um propulsor diferente, um diferencial. E claro que a gente vai ter que criar um histórico de voo desse propulsor para que alguém queira usar, né? Não adianta, ele é novo, é maravilhoso, mas nunca foi usado no espaço. Então existe uma barreira que as indústrias normalmente têm esse receio de você primeiro ter que testar no espaço esse propulsor para depois ele ser qualificado, que a gente chama, e aí então, qualificado no espaço, aí você convencer o mercado de que aquele propulsor é interessante para que a gente possa exportar, no caso, né? No caso nacional, é menos problemático, né? A gente poderia embarcar como carga útil para fazer essa qualificação, né? Então, existe uma série de questões aí. É um assunto complexo. Aí que tá, e nessa reunião o senhor conseguiu convencer o pessoal a usar ele no Amazônia? Na verdade, nós não, o VSPPT está em desenvolvimento, então ele não está na fase ainda de
para o espaço. A gente está num protótipo, né? Está provando que é possível que um propelente seja sublimado, né, dentro de um tanque, e que é possível que ele seja ejetado através de uma tubulação e depois que passe por uma câmara que seja uma tubeira aerospike, que tem uma aceleração gás dinâmica, né, semelhante a uma tubeira de Laval, que seria uma tubeira supersônica, e que nós consigamos, além de tudo, em determinado momento, adicionar energia através de uma descarga eletromagnética para fazer uma aceleração como se fosse um magnetoplasma dinâmico. Então, isso aí ninguém nunca fez. Se você não provar que aquilo é possível no laboratório, você nem consegue pensar em embarcar nisso, né? Porque você precisa... funciona, tá? E agora? Nós precisamos fazer isso aqui virar um modelo de engenharia, porque isso aqui, por enquanto, não né? Tem uma série de detalhes que ainda não vão te remeter a um produto final. Então, essa é uma das etapas. Existe até uma tabela, né, chamada TRL, que é Technology Readiness Level, onde a gente tem vários níveis, né? Isso é amplamente utilizado no mundo inteiro, e nós estamos provando que aquela tecnologia é viável no ambiente específico, né? TRL 3, agora não me lembro exatamente qual é o número. O propulsor anterior chegou a TLR 9. Ele chegou... A 9 é quando já vai para aplicação espacial, né? Digamos assim, lá no espaço mesmo, e ele ficou assim, a tecnologia permite o desenvolvimento de um propulsor que utilize esse método de operação, entende? Agora, se você quiser fazer um produto, você vai ter que pegar toda aquela maneira de resolver aquela maneira de acelerar aquele mecanismo e construir um propulsor baseado naquilo. Aí, por exemplo, eu vou te dar um exemplo para não ficar muito abstrato. Por exemplo, durante o desenvolvimento eu usei nylon em alguns parafusos, por exemplo, e num suporte do propulsor. Mas é um protótipo, né? Por exemplo, eu não usei um cabeamento que era o cabeamento para o espaço, que um conector, sei lá, pode custar $20 mil ou coisa assim. Entende? Nem tem como a gente fazer pesquisa, ninguém faz no mundo dessa forma. A gente usa materiais de prateleira para fazer o desenvolvimento, a prova de conceito. Então, quando você atinge um certo nível, aí você vai agora dizer, bom, isso funciona, consegui caracterizar, vamos fazer um modelo de engenharia, né? Mas aí já é uma outra indústria que vai fazer isso, com outra mentalidade. Eles não querem mais testar o envelope de operações, aquilo já foi determinado pelo pesquisador. Agora é um engenheiro que vai desenvolver aquilo visando apenas a durabilidade, visando apenas talvez o custo, a redução do custo. Eles têm outra mentalidade. Então não é o mesmo tipo de profissional que faz um protótipo virar um modelo de voo, né? É um departamento de engenharia, não é um departamento de pesquisa. Então é importantíssimo a gente ver isso. Porque senão, se você for verticalizar e fazer todo o trabalho, você não faz mais nada. Você vira um engenheiro. Aí você está distorcendo, porque aí não tem ninguém fazendo pesquisa. Entende? Não pode ser a mesma pessoa. A gente precisa concentrar energia nessas áreas diferentes, né? Alguém tem que pensar naquilo que nunca ninguém fez. E alguém tem que pegar essa coisa e transformar num produto. O pesquisador pesquisa, engenheiro engenheirar, né? Agora, a gente esteve lá no laboratório e quando nós estivemos lá e conhecemos aquela câmara de empuxo inovadora, né, que ia fazer o teste e tal, o senhor disse que ela estava instalada ali até que fizesse o novo laboratório. Só que nós vimos o novo laboratório, ele está desse jeito, nós estamos nessa imagem, a obra acabou parando. A informação que a gente tem é de que houve a obra foi subdimensionada pela empresa anterior, acabou sendo abandonada pela empreiteira e aí vocês tiveram que refazer o projeto. Como é que está isso, doutor? O senhor tem informações? Sim. A história toda, né, é um pouco triste, né, porque a gente gostaria que já tivesse tudo pronto, né, o prédio de propulsão elétrica, que é o único do hemisfério sul, a gente está extremamente animado para fazer, e isso exige realmente uma paciência enorme, né, muitas vezes, quando a gente não tem conhecimento de como funciona o governo, a gente fica muito inconformado, né, poxa, mas como isso pode acontecer? E depois que a gente entra para o governo, porque quem está no governo é uma pessoa normal, né, que simplesmente fez um concurso e entrou, né? Não existe uma divisão, né?
é as mesmas pessoas. E eu acho que uma maneira de entender é que o governo ele tem que seguir uma série de regras que logo que a gente entra, a gente fica muito atônito e também preocupado em como fazer aquilo que tem que ser feito seguindo as regras que têm que ser seguidas, porque as regras, muitas vezes, e eu acredito na maioria, são feitas para que não haja, ninguém burle a lei, né? Não tire vantagem, etc. Mas as regras acabam tornando esse processo extremamente complicado para quem quer simplesmente fazer a coisa que tem que ser feita, né? E, por exemplo, nesse caso específico, né, o ideal seria contratar a melhor empresa possível para que a gente tivesse o melhor laboratório possível, né? Para nós fazermos as melhores pesquisas possíveis. Mas, além de restrições orçamentárias, a gente tem todas essas normas, né? Que são feitas justamente, e eu acho que a ideia é ótima, né? Que a gente tenha um sistema transparente, etc. Mas a gente acaba, às vezes, não conseguindo ter como resultado da operação a melhor obra, né? Enfim, o melhor resultado prático em termos daquilo que nós estamos adquirindo, muitas vezes. E eu acho que é uma pena, realmente é uma pena. Porém, eu tenho a esperança de que nós vamos conseguir terminar esse prédio, porque recentemente nós tivemos algumas reuniões, né? E eu participei de algumas reuniões, e a gente está solicitando, né, que nos seja dado um aumento de prazo para fazer a conclusão dessa obra. Ainda que é possível que nós não consigamos terminar, comprar alguns equipamentos para esse prédio, né, que vai faltar alguns milhões lá, para transformador, 2 transformadores, um gerador, coisas assim, talvez não tenha esse recurso. Mas o prédio, e de forma geral, a gente vai conseguir terminar, se nos for concedido esse aditamento, né, esse aumento de prazo de execução desse projeto. Então, ele não está parado, na verdade, quando você olha para a obra e vê a obra parada, a obra, aquilo que nós vemos, não é aquilo que acontece para que a obra possa continuar, né? Ninguém vai até lá, e eu, por exemplo, não vou até lá colocar uma lajota no prédio. O nosso trabalho para poder fazer aquilo continuar, né, e o do coordenador do projeto, que é o Fernando Costa, junto com a Funcat e com a FINEP, nosso trabalho, e com as empresas que a gente contrata, é justamente para continuar a obra, né? Então, a gente tem feito, ao longo desses anos, um monte de trabalho de revisão do projeto executivo, né, de análise estrutural, para verificar se a estrutura, qual é a saúde dessa estrutura, né, contratação de várias empresas para fazer isso, a revisão de todo o projeto executivo, análise das necessidades, por que aconteceu esse erro, né? E a última contratação que nós fizemos terminou no final de outubro, com a revisão do projeto executivo e com os valores finais que são necessários para nós concluirmos essa obra. E de posse disso, nós pedimos à FINEP, por favor, que nos dê essa extensão. Então, a gente quer muito que dê certo, né? Agora a gente está aguardando a resposta deles, né? O projeto realmente levou muito mais tempo, porque não basta eu contratar uma empresa, eu preciso fazer um termo de referência. Esse termo de referência tem que ser revisado pelos engenheiros do INPE, aquilo vai para a Funcat, né? Tem todo um procedimento, aí depois você publica, aí tem um tempo de publicação, aí as empresas muitas vezes não vieram nenhuma apareceu para se interessar no projeto. Aí a gente, puxa, mas por quê? A gente fez 2 licitações, são mais de 6 meses, só nessa única. Então são várias e várias licitações que a gente fez para revisar o projeto, para encerrar o contrato, para tentar fazer um contrato novo, enfim, para fazer a verificação da saúde da estrutura, né? Então a gente não está parado, a gente só está na última etapa. Agora já temos os valores que precisamos e fizemos o nosso pedido aí à FINEP, né? Então só falta agora eles aprovarem, se Deus quiser, e aí a gente vai conseguir continuar nosso prédio e ter o nosso laboratório de propulsão elétrica, se Deus quiser. No caso, vocês estão pedindo um aditamento apenas de prazo, não de valor? Só de prazo. Eles não dariam, que eu entendi que não é possível que se dê aditamento de valor. Então, a gente vai pedir isso. Eu espero que seja concedido.
E aí é por causa disso que não tem o recurso para comprar os equipamentos, né? Porque já passou tanto tempo, é o mesmo valor logicamente corrigido, mas é o valor do projeto original de 2014. Sim, infelizmente, o dólar subiu de uma forma bastante significativa, né, nesse período, né? Logo no início ele estava, sei lá, 1,70, alguma coisa assim, ou 2, beirando 2, né? E hoje ele está a 6. Então, o recurso que nós tínhamos para fazer aquisição de câmara de vácuo e outros equipamentos grandes, a gente não vai conseguir fazer com esse recurso. Mas eu não fico chateado, porque eu sei que a gente depois vai fazer novos projetos, vai pedir mais recursos e vamos conseguir fazer tudo que tem que ser feito, só vai demorar mais. Esse prejuízo de tempo, né, que eu acho que é uma coisa fundamental, é que chateia a gente, porque por mais boa vontade que eu tenha e que, né, todo mundo tenha, meus alunos e tudo mais, a gente tem um limite, né? E as pessoas vão ficando mais velhas, o tempo vai passando, os outros países vão fazendo as coisas, né? Isso é triste. Então, se houvesse uma maneira de a gente contratar a melhor empresa possível para fazer esse negócio e terminar de uma vez, né, seria fantástico. Mas a gente tem que seguir todo esse procedimento ali, ele é ruim para quem quer fazer a coisa da maneira certa. Eu acho que esse é o resumo. Tá certo. Olha, eu quero agradecer demais a conversa aqui, mais uma vez, com o Dr. Rodrigo Intini, responsável pelo Laboratório de Propulsão Elétrica, desenvolvendo motores de plasma pulsado, último grau de tecnologia em propulsão espacial, e que está aí, né, disponível para o empresariado se quiserem investir e também em novas pesquisas, colocando o Brasil no devido lugar. Obrigado, doutor Rodrigo, pela participação, pela sinceridade. A gente agradece e deseja sucesso aí no pedido de prazo para a FINEP, viu? Muito obrigado a vocês e está convidado aí, se você tiver a oportunidade, de ir até o nosso laboratório, fazer algumas imagens, enfim. Vamos lá, com certeza, ver como é que está o andamento desse propulsor. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo CineCT, nossas redes sociais estão aí para que você possa desfrutar do conteúdo. Você também pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail. Tchau, gente. Um abraço, até a semana que vem.